Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública na nossa UNEP. Hoje, com pesar, nós estamos aqui, entristecidos pela partida da nossa querida Ilza, do Departamento da Infância e Juventude, evangelizadora há mais de 50 anos, uma trabalhadora incansável aqui na nossa casa. O sepultamento será amanhã e o velório, das 9 horas da manhã até as 11 horas na Capela Vera Cruz. Então, hoje nós estamos com o coração entristecidos, mas vibrando pela nossa irmã, que ela tenha sido recebida, pela espiritualidade amiga, pelo seu companheiro, Dr. Humberto, e vamos nós caminharmos aqui na Terra ainda por um tempo, não sabemos qual é o nosso momento, E para fazer a nossa harmonização da tarde, vou ler do livro José Carlos de Luca, o livro Sempre Melhor. Deus quer a nossa cura e libertação. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco para fazer um milagre em sua vida, mas para isso, Ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Por isso, por mais difícil que seja a sua situação, não pare de andar, caminhe adiante realizando tudo que está ao seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação, que largue o comodismo e o medo e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino, a partir da renovação de si mesmo para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora na vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você neste momento e observando o que você fará a partir de agora. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar Jesus aqui conosco nesse instante, nos auxiliando, nos intuindo, amparando a cada um de nós que estamos aqui nesta tarde, para ouvir a palavra de Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou. Pedimos a espiritualidade amiga que envolva todos os nomes que se encontram na nossa cestinha, as águas que são trazidas com tanta fé para os tratamentos, e que a espiritualidade amiga esteja amparando a todos esses para que recebam o lenitivo que precisam. E nesse momento, Jesus, nós só temos a agradecer pelas benesses da vida que recebemos. Te pedimos pela nossa irmã Ilza, que esteja sendo já amparada pelos amigos da espiritualidade. E assim, Jesus, nós queremos te pedir a permissão para darmos por aberto mais esta reunião pública em nossa casa, UNEP. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra para o nosso irmão João Rafael. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs do União Espírita. O tema da nossa palestra de hoje é a consciência, sentido íntimo. Isso é um capítulo do livro Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Segundo o bom e velho Aurélio, consciência é o ato de estar ciente, é o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo e de suas próprias ações e emoções. A faculdade moral, ou seja, a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Consciência é o conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo. Nessa viagem de hoje, a gente vai ver se a gente realmente se conhece. Não?
essas duas referências do Livro dos Espíritos, né? E a gente vai começar a palestra baseada nessas duas referências. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Estamos num corpo perecível, onde através de encarnações sucessivas, nós, com progresso contínuo, atingiremos a perfeição. Esse corpo perecível, através dos sentidos dele, eu me relaciono com o mundo exterior. Através dos sentidos desse corpo perecível, eu me relaciono com meus semelhantes. Esse relacionamento é essencial para a minha evolução, porque através de meus semelhantes que eu consigo exercer a minha paciência, exercitar minha paciência, minha capacidade de perdoar, minha capacidade de amar, de tolerar. E tudo que eu exerço com meus semelhantes, eu tenho que ter capacidade de exercer comigo também. Eu tenho que me amar, o alto amor. O alto amor não tem nada a ver com o egoísmo. O egoísta é aquele que quer tudo para si. Quem se ama se quer bem. O perdão. Né? Quantas pessoas não se entregam ao vício do álcool, das drogas, por uma incapacidade de se perdoar? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Né? Todos nós erramos. Né? Ter paciência consigo próprio. Ser paciente. O progresso ele é lento, ele é gradativo. Nós temos que ter paciência conosco. Né? Todo nosso semelhante que caminhar conosco, que atravessar o nosso caminho, direta ou indiretamente, vai ajudar no nosso progresso espiritual. Né? Alguns vão nos ajudar diretamente, nos mostrando o caminho, nos dando a mão, nos aconselhando, nos corrigindo. Outros vão ajudar indiretamente, colocando obstáculos no nosso caminho, dificultando a nossa marcha. Um amigo meu costuma dizer que aqueles que mais nos prejudicam são os que mais nos ajudam a crescer. Todos estão aqui para nos ajudar a melhorar como espírito. Quando a minha esposa estava grávida da nossa filha mais velha, eu li um livro do Hermínio de Miranda intitulado Nossos Filhos São Espíritos. E eu procurei educar meus filhos com essa ótica, vendo-os como espíritos. Né? E a minha função, nossa função como pais, era de ajudá-los a florescer onde Deus os havia plantado. Florescer onde Deus nos plantou é um capítulo do livro Jesus, o Mestre do Caminho. E com o passar do tempo, você vê que muitas vezes eles acabam nos ajudando mais a florescer do que nós ajudando a eles. Uma vez eu estava num evento assim tenso, né? Era uma pessoa que tinha tido um infarto, estava se recuperando, mas era uma pessoa muito nervosa, se aborrecia com muita facilidade, e todos ali estavam cheios de cuidados com ele, para ele não se aborrecer, porque ele era muito temperamental. Era uma pessoa separada, tinha uma filha pré-adolescente. Naquela época, a separação não era assim uma coisa tão comum. E a criança tinha muita dificuldade, né, de lidar com aquela situação. O filho de pai separado tinha aquela revolta e já, típica mesmo daquela idade, da pré-adolescência, ainda carregava um pouco de revolta, né, da separação dos pais. E nesse evento, essa jovem, de vez em quando ia lá e dava uma estressada no pai. Né? E todo mundo, calma, fulano, assim mesmo, na idade, isso você aborreça. E aí ia lá de novo e dava outra espetada, e o pai, calma, e até que ele se estressou, e falou, Deus nos cura, calma, não nada disso, se acalma, e tudo terminou bem. Mas vendo aquela situação, eu fiquei pensando, o Hermínio de Miranda podia escrever um livro, Nossos Pais São Espíritos. Né? Porque os filhos, muitas vezes, veem o pai como se fosse um super-homem, a mãe como se fosse uma mulher maravilha. Mas os pais são espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. Também erram, também se magoam, também precisam ser perdoados. Nós temos que olhar nossos pais como espíritos, nós temos que nos olhar como espíritos, criados simples e ignorantes. Quanto mais eu me vejo como espírito,
mais facilidade eu tenho de aceitar, de reconhecer o meu próximo. É como o espírito também, que como eu está na sua marcha evolutiva. Tá? Nós vivemos num mundo onde, para muitos, a aparência é mais importante do que a realidade. Esse é o nosso mundo. Né? Um pensador francês, Debord, né, na década de 50, se não me engano, escreveu um livro intitulado A Sociedade do Espetáculo. Né? Espetáculo não do espetáculo, do espetáculo de teatro mesmo, de representação. E Debord diz o seguinte, né? Que houve um tempo que o importante era o ser. A pessoa era importante pelo que era. Né? A importância se dava ao ser. E com o passar do tempo, houve uma deterioração do ser sem ter. O foco passou a ser dado em ter. Eu não sou, mas eu tenho. Né? E com o passar do tempo, houve outra deterioração. Agora, do ter em parecer ter. O importante passou a parecer ter. Então, você vê que tem pessoas que comprometem grande parte do seu salário para comprar roupas, para parecer ter uma condição que, de fato, ela não tem. É a aparência. Né? Tem um celular de última geração que eu comprei, o meu dono que eu comprei ano passado, está funcionando, esse agora é mais moderno, né? E eu comprometo os meus rendimentos, de repente até outros gastos importantes, para parecer ter uma condição que eu não tenho. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso que, assim, para mim, é o exemplo maior disso. Né? De uma parlamentar, cantora gospel de sucesso do meio gospel lá, né? Pastora, dona de igreja, que tinha um retrato de uma família perfeita e feliz, mas que era vítima de um relacionamento abusivo do marido. Para essas pessoas, elas acreditam naquele Deus do Velho Testamento, não no Deus amor, todo misericordioso revelado por Jesus. Acreditam naquele Deus punitivo, naquele Deus vigilante. Né? Eles temem a Deus, se dizem temente a Deus. Ninguém teme quem te ama, né? Mas eles acreditam naquele Deus do Velho Testamento. E mesmo acreditando nisso, né, por ter esse relacionamento abusivo e por querer manter aquela imagem de família perfeita e feliz, que rendia frutos políticos e outros frutos, né, ela preferiu matar o marido do que denunciá-lo ou terminar o relacionamento. Primeiro tentou envenená-lo lentamente, não teve sucesso, depois encomendou a morte do marido. Né? Você vê, com toda essa crença no Deus vigilante, no Deus punitivo, eu prefiro errar perante a Deus do que perder minha imagem perante a sociedade. Olha o cúmulo, né, do valor que a pessoa dá à aparência. Né? Para mim, esse exemplo assim é o máximo. Né? A aparência é mais importante do que o ser, do que o ter, do que tudo. Eu não tenho referência, mas escreveram uma vez sobre o ateu prático. Né? O que é um ateu prático? A pessoa acredita em Deus, ou diz que acredita em Deus, pode até ir à igreja vai, ela ora, reza, canta, se emociona, mas a sua vida prática, o seu dia a dia prático, não tem diferença do dia a dia de um ateu. Então, na prática, é como se ele fosse um ateu. Ele é um ateu prático. É o que o Divaldo fala, né, da religião sem religiosidade. Que Leon Denis fala, não basta crer, é preciso viver a sua crença. Né? Quantos de nós ainda tem muitos ou tem um pouco desse ateu prático? Né? Se bem que muitos ateus, inclusive eu conheço alguns, né, têm um senso moral elevadíssimo e praticam o amor ao próximo, a caridade, praticam mais o Evangelho de Jesus do que muitos cristãos, né? Do que muitos de nós. Né? Quer dizer, a gente usa esse termo porque é um termo consagrado, mas não quer dizer que a pessoa seja ateu, que moralmente ela seja uma pessoa abaixo de qualquer um de nós. Divaldo Franco, né, História de Ângelos, no livro Bom Integral, ele diz que
A ilusão do sucesso e da projeção da imagem leva a uma terrível preocupação em ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O sucesso decantado como forma de felicidade é talvez uma das maiores responsáveis pela solidão profunda. Lembrando que solidão não é solitude. Tá? A solidão, ela é um estado emocional negativo, associado à falta, à tristeza, à sensação de abandono. Veja isso, né? A solidão é um sentimento. É um sentir-se sozinho, o que significa que a pessoa pode experienciar a solidão mesmo rodeada de multidões ou em um relacionamento. Tem uma música de Cazuza que ele fala solidão a dois. Né? É passiva e costuma gerar angústia. Coisa, né? A solidão é um sentimento, é sentir-se sozinho. Posso estar acompanhado e estar me sentindo sozinho. A solitude é um estado de espírito de paz e contentamento. Refere-se à capacidade de desfrutar da própria companhia, vendo o tempo sozinho não como castigo, mas como uma oportunidade para reflexão, criatividade e desenvolvimento. Né? Então, quando o Vivaldo fala desse sucesso, né, decantado, que ele gera solidão, ele está falando dessa solidão, desse estado emocional, que a pessoa superficial, né, vive aquela vida superficial, ela uma hora se sente vazia. Divaldo e Joana, mais uma vez, no livro O Espelho da Alma, né? A ilusão do sucesso da imagem, ele repete essa frase, né? Vivemos uma sociedade em que a competitividade é vista como uma virtude, e desde criança a educação é direcionada para sermos alguém de sucesso no mundo. O ser real que somos fica à margem enquanto perdemos tempo na construção de uma personagem. Aprendemos que a essência é menos importante do que a imagem projetada. E o custo disso é muito elevado. Você vê que associado à imagem, né, à sociedade do espetáculo, tem uma sociedade competitiva também. Né? Então não basta eu parecer ser, eu tenho que parecer ser mais do que o outro, eu tenho que parecer ter mais do que o outro. Fica aquela, além do parecer, a competitividade. Né? E muitas vezes, coitado, o espírito ele começa nessa competição antes mesmo de encarnar completamente. Né? Eu estava vendo duas grávidas, vendo quem tinha barriga maior que a outra. Quer dizer, né? A criança nasce, seu filho nasceu com quantos quilos? 3 quilos. O meu nasceu com 3.900. O bebê já está competindo com o outro, quem é mais gordinho. Então a gente tem que estar atento a isso tudo. Né? No Evangelho de Mateus e também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele relata a parábola dos talentos, né, cujos ensinos nos conduzem a valorizar os recursos que nós trouxemos. Né? Os recursos que nós trouxemos, eles são usados de acordo com a limitação que o nosso corpo físico nos impõe. Para mim, é uma das parábolas mais bonitas que nós temos no Evangelho de Jesus. Uma vez eu estava numa entidade que lida com crianças PCDs, né? Uma entidade muito tradicional. A senhora que gerenciava na época, né, que era a cuidadora, não vou falar dona, né, mas era uma senhora muito evoluída, uma coisa muito linda. Né? E dizem que ela, quando era nova, ela era enfermeira de uma senhora de muitos recursos. E essa senhora tinha esse trabalho com crianças PCDs. E quando essa senhora estava próxima à sua desencarnação, ela disse: fulana, quando eu partir, você vai dar continuidade a esse trabalho. E quando a missão aparece, né, parece que é aquele chamado em que a pessoa não tem como outra alternativa não ser aceitada. E desde então a sua vida foi se dedicar a esse trabalho dessas crianças PCDs.
E eu estava nessa entidade, faz algum tempo isso, né? E uma professora de alfabetização das crianças me mostrando os cadernos, toda orgulhosa, toda feliz do trabalho dela, né? Aí mostrou lá uma folha, o caderno, só tinha uma página do caderno, metade da página preenchida. E ela me explicando, esse aqui já consegue fazer o A. Né? Aí tinha um A, começava um ator, de cabeça para baixo, uma perna bem maior que a outra, lá, e você via que ia tomando uma... Se você conseguia ver um progresso ao longo do tempo ali daquelas linhas ali. Aí o segundo caderno, esse aqui já conseguiu fazer a página toda, já está quase pronto para ir para o B. Né? E ela foi mostrando aquilo até que chegou no último, né? Eram uns 4 ou 5 cadernos, não lembro. E ela toda orgulhosa, esse aqui consegue fazer até o F. Aí mostrou lá o caderno com o F. E quando ela falou isso para mim, a espiritualidade chegou no meu ouvido e falou assim, quanto esforço. Quando eu vi aquilo, parece que houve um congelamento de imagem. Né? Parece que o tempo parou e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quanto esforço, quanta dedicação, quanta persistência, quanta concentração essa criança não teve para conseguir fazer o F. Será que o Saramago, o único escritor da língua portuguesa até hoje a ganhar um prêmio Nobel de Literatura, se tivesse as limitações que aquela criança tinha, será que ele faria o F? Conseguiria fazer o F? Eu trabalhei 3 anos em São Paulo. São Paulo é aquela cidade caótica, superlotada, né, correria, é uma coisa assim indescritível. E no último ano que eu fiquei em São Paulo, a minha empresa se mudou para um lugar chamado Senesp, Condomínio Empresarial São Paulo, que era no final da Marginal Pinheiro, era um condomínio de empresas, era muita gente chegando e saindo. Né? E eu ia de ônibus de carreira para lá, era quase 1 hora de ônibus. E mais de uma vez, no ônibus que eu estava, viajou um deficiente visual, um cego. E uma vez eu estava do lado que tinha entrado no ônibus, né? E no ponto de ônibus alguém avisava ele que era o ônibus, que ele ia pegar. O motorista parava, ele entrava no ônibus, falava com o trocador no ponto que ele ia descer. O trocador, para não carregar sozinho aquela responsabilidade, compartilhava com todo mundo, gritava, vai descer no ponto tal. E ele sentava, chegava no ponto tal, que era o ponto que ele descia, o pessoal ajudava ele, atravessava a rua e ia trabalhar. Eu cheguei a ver, naquele horário que eu chegava, que era entre 8 e 8h30 da manhã, no mínimo uns 3 deficientes visuais chegando para trabalhar em ônibus de carreira. E eu ficava olhando aquilo e pensando, meu Deus, que coragem! Que coragem uma pessoa dessa não tem para sair de casa, cego, numa cidade como São Paulo, para ir trabalhar de ônibus. Quem tem mais coragem? Essa pessoa ou o soldado graduado do BOP lá aqui? Quem tem mais fé? É o Papa Leão ou será que essa pessoa? Que coragem, que fé, que confiança na bondade humana, de que alguém vai me indicar o ônibus certo, de que alguém vai me orientar na hora que eu vou descer. Imagina, né? Isso me marcou muito, né? A pessoa, nós quando partimos para o outro lado, nós somos avaliados pelo que nós fizemos com os recursos que nós trouxemos, que são os nossos talentos, né? E muitos desses, voltando ali na história anterior, desses PCDs, vão chegar do outro lado com uma condição bem melhor que muitos de nós. Porque com os recursos que eles tiveram, o que eles fizeram, né, é isso que conta. Não é o quanto eu sou melhor, o quanto eu apareço mais do que o meu semelhante. Né? É eu em relação a mim mesmo, o que eu fiz com os recursos, com os talentos que o Pai me confiou. Tá certo? O psicólogo Gardner, né, propôs uma teoria das inteligências múltiplas, que define a inteligência humana não como uma habilidade única, mas como um conjunto de habilidades. Segundo Gardner, existem várias inteligências e cada um tem uma inteligência mais
desenvolvida do que a outra. Né? E ele fala que um dos, assim, das deficiências da nossa educação é você educar todo mundo da mesma maneira, de avaliar todos da mesma maneira, porque as pessoas têm inteligências diferentes. O ideal seria que cada um fosse educado, desenvolvido, privilegiando a inteligência que ele tem mais aflorada. Não é? E ele faz uma comparação interessante entre Einstein e Mozart, né? Dois gênios. Né? O Mozart, com 10 anos de idade, dava concerto para o rei lá na França. Né? Ele faz a comparação dos gênios com inteligências diferentes. Enquanto Mozart tinha inteligência musical avançada, Einstein tinha inteligência física, matemática. Né? Imagine a mãe de Mozart botando ele na escola para ser um físico, ou a mãe de Einstein botando ele para ser um grande músico. Né? Então, o ideal era que cada um fosse desenvolvido de acordo com a sua inteligência, com a sua potencialidade. Eu não sei se vocês têm a mesma visão, mas eu vejo muita interseção entre a parábola dos talentos, né, e essa teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Né? Cada um de nós tem os seus talentos, tem as suas inteligências. Leon Denis costuma falar, bem antes de Gardner, né, falar uma coisa interessante. Uma vez que a pessoa tem mais facilidade em matemática, mas não é porque ela é mais inteligente do que o outro, não. É porque ela já viu aquilo em encarnações anteriores. Então, quando ela se depara com aquele assunto, para ela está recordando. Então, ela avança com mais facilidade. O outro está vendo aquilo pela primeira vez, talvez. Então, vai ter mais dificuldade em progredir. Interessante, talvez que a gente se orgulha de um monte de coisa, né? E, na verdade, não tem motivo nenhum para se orgulhar. Santo Agostinho dizia que quantas riquezas possui o homem no seu interior, porém, de que serve se não as explora e as investiga. Em 354, no século IV, não existia ainda uma religião oficial, o cristianismo não era reconhecido pelo Império Romano, ainda havia perseguição quando ele nasceu, naturalmente, na metade do século IV já havia perseguição dos cristãos. E ele já tinha, Santo Agostinho foi o primeiro a unir a filosofia com a teologia. Né? Então, olha só a sapiência dele, já naquela época. Né? Quantas riquezas possui o homem no seu interior? Os talentos que todos nós possuímos, as inteligências múltiplas. Quantas riquezas nós possuímos? E Leon Denis faz uma afirmação que eu acho muito interessante. Né? Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Olha que coisa bonita. Né? Se o homem conhecesse a extensão dos seus recursos que nele germinam. A importância do autoconhecimento que nós vamos abordar. Né? Descobrir quais os talentos que eu tenho, né? Quais as inteligências, quais os recursos. Porque quando eu passar para a parte espiritual, eu vou prestar conta do que eu fiz com os recursos que eu trouxe. Mais uma vez, Divaldo Joana, né? O autodescobrimento, uma busca interior, ele fala que, aturdido com as preocupações, empresta importância demasiada à opinião dos outros, à aparência, à conquista das coisas externas, convívio social, disputas insignificantes, a pessoa descuida-se de si mesma e permanece ignorante da sua realidade profunda, da sua realidade íntima, né? E das suas potencialidades latentes. Veja bem que ele fala importância, eu até botei no livro, né, importância demasiada. Não que a opinião dos outros não seja importante, se bem que a independência emocional é muito importante. Eu não depender da opinião, da aprovação de ninguém, eu ser autossuficiente emocionalmente. Quanto mais eu busco minha autossuficiência emocional, mais fácil é o meu crescimento. Não só como ser espiritual, mas também durante a minha vida aqui como espírito encarnado.
Né? Não que a opinião dos outros seja importante, que a aparência não seja importante, mas a importância demasiada que eu dou a isso. Considerando como uma ótica pessimista que apenas a sua é uma existência trabalhosa e difícil, né? Isso tem muita pessoa acha que só ela que sofre, só ela que tem dificuldade, só ela que perde os parâmetros do equilíbrio para uma análise correta sobre os acontecimentos, descambando para o abismo da autocompaixão, das depressões e infelicidade. Ainda no livro Autodescobrimento, né? A necessidade, portanto, do autodescobrimento numa panorâmica racional torna-se inadiável. Quando a Joana fala inadiável, é uma coisa urgente. O autodescobrimento. Quem sou eu? Né? Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus talentos? Quais os recursos que eu trago comigo? A fim de favorecer uma recuperação, se você está no estado de desarmonia ou de crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo atua-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. A falta que o autodescobrimento nos faz. Né? Essa segurança que Leoneli fala, né? De se sentir forte nos recursos que você tem. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e a impostura da ilusão. Nós começamos falando do meu espírito, no corpo perecível, nós fomos para o mundo da aparência e agora eu estou indo para a minha realidade íntima. O meu, né, que muitas vezes fica à margem, como o Divaldo falou no slide anterior. Leon Denis, mais uma vez, no problema do ser do destino da dor, ele fala que há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, as suas paixões, as suas fraquezas, a sua mobilidade, a sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora do nosso proceder, temos uma vida inferior, semeada de provação e de males. A outra é interna e profunda, imutável. É, ao mesmo tempo, sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, é que revelam nossas potências ocultas, que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai, que habita em nós. Olha que beleza, né? Você vai ter as duas esferas, certo? Mas quem domina quem? Né? É o eu interior que domina o eu exterior, ou é a parte da aparência, a parte externa, que domina o eu interior? Né? Quando ele fala, é por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Isso é muito bonito, é muito importante ter essa consciência de que o Pai habita em nós. Quando eu tenho essa consciência e vejo o meu próximo, eu sei que o Pai também habita em mim. Eu tenho mais facilidade de amar, de tolerar, de perdoar. Né? Eu não consigo amar a Deus sem amar meu próximo, porque Deus habita nele também. Né? Bom, e para o autodescobrimento, né, o primeiro passo é a escolha, é a decisão, é o objetivo. Né? Eu quero me conhecer. Né? Quando se tem um objetivo, todos os recursos são canalizados para esse objetivo. Tem um ditado muito interessante que fala o seguinte, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Então, o teu objetivo é saber para onde você está indo, em que direção você está indo. É canalizar os seus esforços para atingir aquele objetivo. Vontade. Tem um capítulo do livro do Leon Denis que é só sobre a vontade. A vontade é a maior de todas as potências da alma. Olha a importância da vontade. Segundo Denis, é em sua ação comparável ao ímã. Olha que coisa interessante. Né? A vontade de viver, desenvolver em nós a vida, atrai como ímã novos recursos. Esse é o segredo da evolução. Sobre a vontade, Santo Agostinho também falava, né? Falando do livre-arbítrio, ele dava importância à vontade, né? Falando do livre-arbítrio é uma bênção, mas se torna uma maldição sem a educação da vontade. Olha que coisa interessante. A vontade ele é o combustível, o impulsionador para a realização da nossa escolha. A vontade pode agir tanto no sono quanto na vigília. Quando você tem um objetivo e está focado, né, até no sono você está trabalhando para que aquilo aconteça. Está trabalhando e está sendo ajudado para que aquilo se realize. Né? Porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu o objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases da sua vida. E determina, assim, uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. A vontade ganha ainda mais força associada à esperança e ao otimismo. Esperança do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire, não do verbo esperar. Né? O otimismo é uma ferramenta poderosíssima em nossas vidas. Nós vemos, nós não conseguimos ver a realidade, nós percebemos através dos nossos sentidos e deduzimos a realidade. A pessoa que vê o mundo por uma ótica otimista, ela tem mais possibilidades, tanto de progresso espiritual como de progresso físico também. Ela enxerga mais as oportunidades do que as dificuldades. É bem interessante. Do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele fala do otimismo é o grande motivador. E olha o que ele fala sobre o otimismo. O otimismo, com a esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege a pessoa da apatia, desesperança ou depressão. Olha a força que o otimismo tem. Protege uma pessoa da apatia, desesperança e depressão diante das dificuldades. E, como acontece com a esperança, sua prima irmã, o otimismo proporciona dividendos à vida. Contanto, claro, que seja um otimismo realista. O otimismo demasiado, ingênuo, pode ser desastroso. O otimismo realista, naturalmente, é aquele cara também que acha que vai dar tudo certo. Né? Voltando àquela casa de assistência de PCDs, aquela professora que mostrou o caderno, toda orgulhosa. Como é que ela viu os alunos dela ali? Com a ótica otimista? Certamente que sim. A ótica otimista dela permitia com que ela visse mais as potencialidades deles do que as deficiências. Né? Dava força para lutar. Uma pessoa não otimista ou pessimista, cara, ia desistir logo de cara, não. Né? Imagina aqueles deficientes visuais que eu conheci, eu percebi lá em São Paulo, né? A ótica deles era uma ótica otimista, com certeza. Provavelmente realista também. E antes de fazer aquele trajeto sozinho, deve ter feito o trajeto, alguém orientando para mapear, para memorizar quantos passos eu dou, quantos passos. Mas você veja a ótica otimista que eles tinham na vida. O otimismo é poderosíssimo.
Numa prova de mountain bike, eu conheci um ciclista, em Vassoura, se não me engano, foi em Vassoura. Conheci um ciclista, desencarnou 2 anos atrás, faz muito tempo isso. E ele só tinha uma perna. Né? E essas provas de mountain bike são provas muito difíceis, terreno muito acidentário, muito íngreme, tem trechos que o cara tem que empurrar a bicicleta, tem descidas que são técnicas. E eu olhava ele com uma perna só, e para mim, eu falei, bom, ele devia ser um atleta, teve um acidente, perdeu a perna e continuou como atleta e tudo. Eu admirava muito a força dele. E uma vez eu vi uma reportagem sobre a vida dele na televisão, e ele não sabia andar de bicicleta. Ele teve um acidente, perdeu a perna, ficou em depressão por 1 ano, e levantou um dia e falou, não, eu vou enfrentar isso. Né? E resolveu começar a pedalar. Comprou a bicicleta, imagine um familiar desse, você está maluco? Né? Comprou a bicicleta, imagine quantos tombos ele levou para aprender a andar de bicicleta com uma perna só. Ele aprendeu a andar de bicicleta, participou de Paralimpíadas, ele morava na Ilha do Governador, trabalhava no Jardim Botânico, ia todo dia para o trabalho e voltava de bicicleta, com uma perna só. Olha só o poder do otimismo. Né? O poder do otimismo. Venceu a depressão e começou uma vida nova. O poder da resignação. Resignação não é acomodação. Não é, eu estou assim porque Deus quis. Resignação é uma aceitação de uma condição. Agora eu vou usar os meus talentos, os meus recursos, as minhas inteligências, minhas possibilidades para sair dessa situação. Né? A resignação é a não revolta, né? Você não se revoltar com uma situação, mas é você aceitar aquilo que vai ser aceito da vida. Né? Com otimismo, uma ótica otimista, os recursos que você tem é sair daquela situação. Isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, de procurar ver sempre as coisas com um lado mais otimista. Então nós falamos da decisão, né? Nós falamos da vontade, o grande impulsionador, e agora nós vamos falar da oração e da meditação. Né? Através da solitude, vocês lembram solitude? Solitude é o ato de si, a escolha de estar sozinho no momento, né? Para conversar consigo mesmo, para se ouvir, né? Ouvir a voz do nosso silêncio. São 2 ferramentas importantíssimas para o autoconhecimento. A oração, ela é a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino. É o esforço da alma para a beleza e a verdade eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior. Aquela vida, a vida real, nossa vida real é a vida espiritual, né? Aquela que não tem termo, não termina. Né? Nossa vida real não é a vida. Eu sou o espírito. Eu estou no corpo perecido. A nossa vida real é a vida espiritual. E a meditação, ela é a preparação para a viagem interior, a viagem que eu vou fazer em busca do eu. Né? O espírito se concentra e volta para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. É aconselhável, né, que você escolha a meditação, porque ela é ideal que ela seja curta, né, uma coisa de 3 minutos, 5 minutos no máximo. Né? Mas é uma coisa que tem que ser feita com constância. O autodescobrimento, ele não é uma coisa que vai acontecer assim, de uma hora para outra. Né? É longo, é progressivo, é lentamente, é uma coisa de cada vez. A paciência que nós temos, o exercício. Né? Então ele fala, reserva-te uma hora calma em que esteja repousado. Por que uma hora calma em que esteja repousado? Porque a meditação, quando você faz um relaxamento, tem uma tendência do ser humano cair no sono, pegar no sono. Quando você estiver cansado, é mais difícil, né, de você ter essa concentração. Não que seja impossível, né? Tá?
Então, isso não é uma condição que tem que ser, é ideal que seja, né? Suspenda as atividades dos sentidos externos. Afasta-se de si as imagens e ruídos da vida externa, né? E a solitude, você está, de preferência, né? Tem pessoas que conseguem, independente do ambiente externo, do ruído, ela consegue se concentrar. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Respire calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. A respiração, ela é importante. Não sei se vocês perceberam que até aqui isso tanto pode se aplicar à meditação quanto à oração, né? Na prece, quando eu estou numa hora calma, eu suspendo as minhas atividades, eu me concentro, eu respiro calmamente, a minha comunhão com o alto, ela é bem mais forte, né? Eu consigo sentir os eflúvios divinos com bem maior intensidade. Tá? A respiração calma, sentindo o ar que te abençoa. Respirar calmamente, né? Inspirar devagar, expirar devagar, né? O simples fato de respirar calmamente já acalma o coração. Se vocês experimentarem, né, quando você está numa situação de estresse, geralmente a gente não presta atenção, mas a respiração fica ofegante. Mesmo numa situação de estresse, se você faz um exercício respiratório e, independente da situação, você consegue respirar mais calmamente, o seu próprio organismo se acalma, só com o controle da respiração. Na agitação da vida, no corre-corre, né, a gente dificilmente presta atenção nessas coisas. Relaxe o seu corpo devagar. O relaxamento, né, geralmente a gente mentaliza o nosso corpo, parte por parte, né, sentindo esse relaxamento. Começando no corpo cabeludo, a testa, a musculatura da testa, ao redor dos olhos, nuca. Isso devagar, vai mentalizando os ombros, os braços, né, parte a parte do corpo. E você vai relaxando. Invada o desconhecido país da tua mente, a princípio reflexionando sem censurar nem julgar. Ó observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Não sei se vocês lembram lá no segundo slide, né, a definição de consciência é o conhecimento que o indivíduo tem de si, das suas emoções e das suas ações. Eu tenho que ter consciência dos meus atos. Na meditação, na reflexão, eu tenho que passar meus atos, né, a limpo. Como eu estou agindo com o meu próximo, como eu estou agindo como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como espírita. O quanto de ateu prático eu ainda tenho, eu ainda trago. Todos nós trazemos alguma coisa, né? Sempre se observando, sem censurar, sem julgar. O interesse é de se conhecer, poder melhorar. Eu só consigo melhorar aquilo que eu conheço, né? Então, essa observação ela tem que ser atenta, mas não com aquela sentido de se culpar, de nada disso, de se conhecer. Na calma e recolhimento do pensamento, fazemos um esforço mental para ler no grande livro misterioso o que há em nós. Não é? Você não vai fazer todas as perguntas que tem que fazer de uma vez só, né? Uma coisinha de cada vez. O importante é a persistência, né? Quais os talentos que eu tenho? Quais os talentos que eu trago? Quais são as inteligências? Como eu estou usando esses talentos que eu tenho? O meu benefício da minha encarnação, o benefício do meu semelhante? Como eu estou me sentindo? Lembra que eu falei da independência emocional, que é extremamente importante, né? Como está a minha emoção em relação com os outros? Até que ponto o comentário do outro, até que ponto a censura do outro me abala, né? Ninguém pode fazer, tem esse poder, pode ter o poder de fazer você se sentir triste, de fazer você se sentir inferior, de você fazer se sentir pior do que ninguém sem o seu consentimento, né?
Quando você se conhece, você tem essa autossuficiência emocional, né? As opiniões alheias não te afetam tanto. Eu estava ouvindo o psicólogo espírita Rossano Cunha falando, né, sobre a autoestima, né? Ele falando, a autoestima não é você se sentir melhor do que ninguém, é você deixar de se sentir pior. Temos que ter essa autoestima. Aquela frase que Denis falou lá atrás, né? Se você soubesse a força, os recursos que você tem, você seria forte para enfrentar qualquer desafio. Quais as minhas potencialidades? Quais os meus talentos? As minhas inteligências? A Rosângela sabe melhor do que eu, nós temos uma música aqui da UBEP que fala: trago as marcas de quem me criou, e comigo tem o seu amor. Né? Quais as marcas do Pai Criador que eu trago comigo? E segundo Denis, quando nós nos perguntamos, as respostas elas vêm. Né? Pode demorar um pouquinho, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que ter uma persistência. Mas as respostas elas vêm. Como eu estou agindo comigo e com o meu próximo? Como estão meus atos? A felicidade não está nas coisas externas nem nos acasos exteriores, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima das nossas cabeças, que os homens sejam ruins à nossa volta, se tivermos a luz na fronte, a alegria no bem e a liberdade no coração. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido o meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores, todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. Isso aqui é do livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, de Leon Denis. O sábio cria, desde este mundo para si mesmo, um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias, as contrariedades do exterior. Do mesmo modo, a vida no espaço, a sanção do dever, para ser realizado, da justiça, são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos que nada há de irrecuperável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na intensidade dos destinos. O céu e o inferno, cada um carrega consigo. O seu. E para terminar, nosso grande objetivo é esse, né? É florescer onde Deus nos plantou. Tá certo? É só nós teremos hoje. Muito obrigada, João, pelo estudo da tarde de hoje, né? Possamos ir para nossas casas refletindo sobre tudo aquilo que escutamos aqui hoje. Muito obrigada. Nós vamos para a prece de encerramento e logo a seguir os avisos e a segunda parte que é o passe. Vamos todos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer pelo que recebemos, pelas palavras dos ensinamentos da doutrina espírita. Obrigado, Mestre. Obrigado por ter inspirado corretamente nosso palestrante. Obrigado por ter colocado em nossos espíritos a habilidade de compreender, de receber e de buscar melhorar agora e sempre, a cada dia, sob tua santa orientação, ó Divino Mestre Jesus, com a ajuda da espiritualidade amiga e de nossos anjos guardiões, e possamos guardar estes ensinamentos conosco e evoluir sempre. Abençoa nossa casa espírita, Senhor,
abençoa a nossa cidade. Que assim seja.